A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, mais um vídeo pelo canal Crescendo em Cristo, né? É, então, quero gravar esse vídeo aqui. Deus tem aquecido meu coração em relação a isso, a esse vídeo aqui, porque é um vídeo que fala da natureza de Deus. E quando a gente sai do império das trevas, quando a gente sai do mundo, né, do Egito, e Deus nos conduz para a Terra Prometida, para o reino de Deus, né? É, que é um local totalmente diferente, segundo o que eu tenho ensinado, segundo o que a palavra do Senhor ensina. É um local onde nós devemos tirar a sandália dos nossos pés, porque é um lugar santo. As coisas são diferentes, né? Nova criatura somos, tudo se fez novo. Então, o nosso caminhar agora é diferente. E importa nós conhecermos as nuances desse reino para podermos andar dignamente, né, frutificando para toda boa obra. E eu vejo que esse vídeo aqui ele é muito importante para que a gente conheça mais algumas coisas, para que a gente esteja fortalecido para caminhar no reino. Porque, que nem eu tenho falado nos meus vídeos, a gente nasce de novo, a gente vai buscando puro leite racional, para que por meio dele a gente vá crescendo, né? Então eu tenho feito alguns vídeos, os vídeos ali sobre o que é o pecado, né? Pecados, pecado, né? O pecador, né? Tô fazer agora o outro ali de graça, unção e glória. É, vários vídeos que vão nos auxiliar a termos uma qualidade de vida no reino de Deus, né? Vídeos que são pautados na palavra do Senhor e elas vão nos fazer olhar a palavra do Senhor de uma forma correta, de uma forma mais específica, e isso vai nos fortalecer para com que nós andemos dignamente, né, diante de Deus, tá? Eu fiz ali uma playlist sobre a graça, sobre a lei, né, lei e graça, e é muito importante a playlist sobre as alianças. Vá no canal, pesquise, veja os vídeos, é importante para você que quer ter uma vida com Deus, é, uma vida legal, tá certo? Uma vida bem organizada. Então, vamos começar agora, né? Vamos começar lendo os versículos aqui para a gente entender. Então, naquele vídeo de graça e a lei e a graça, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, eu vim conduzindo, segundo a Bíblia, até a lei de Cristo, né? E na lei de Cristo ali, ela vai se resumindo, vai se afunilando até chegar no amor, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E em Lucas 14, 21, em João 14, 21, é, o Senhor Jesus fala assim: aquele que tem os meus. Deixa eu ver aqui, vamos ler aqui bem certinho para a gente não ter. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, né? Então, o que ele está falando? Que aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda e os executa, né? Ele, ele, ele vai. É, desculpa, irmãos, eu perdi aqui. É, é que eu fiquei emocionado. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quando a gente tem os mandamentos do Senhor Jesus Cristo e a gente guarda, a gente demonstra para ele que ama e que ele está falando aqui, né? E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que forte isso, irmão. Nesse estágio vai haver a manifestação do Senhor Jesus para nós, né? Quando a gente se importa com o obedecer o mandamento, a gente tem o mandamento do Senhor, amar como Ele nos amou, né? Um novo mandamento eu vos dou, né? Aqui, ó, ele vai falar aqui, ó, João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós
uns aos outros vos ameis. Então, quando a gente busca executar esse mandamento, a gente ficou sabendo desse mandamento, que é o amor, e a gente está executando esse mandamento, vai haver a manifestação do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, o aparecimento do Senhor Jesus na nossa vida, e isso é maravilhoso. E daí, isso no 21, 14, 21. E no 23, olha o que ele fala. E Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha, se alguém me ama, guardará o meu mandamento, né? Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, que é o mandamento, né? E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha, morada fala de intimidade. Eles vão adentrar e vão morar dentro de nós. O Espírito Santo, né? Então, esse mandamento do amor, ele mostra a característica de Deus, que é o amor, né? E, é, 1 João 3,16 vai falar assim, que é lindo, porque uma coisa conecta com a outra, irmão e irmã. Quer ver? A 1 João 3,16. E conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, quando a gente se empenha nessa execução do amor, ele não é um amor interno que está aqui dentro, eu amo meu irmão e tal, mas eu não tiro ele para fora, não manifesto ele dando a minha vida pelo irmão, ele é um amor sentimental, mas quando eu executo ele é um amor em obras já. E nisso a gente conhece o amor, né? Por isso que ele fala aqui, ó, e conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Então a gente pode conhecer o que é o amor. O amor estava no coração de Deus, mas Deus manifestou esse amor e esse amor se tornou graça na forma do Senhor Jesus Cristo. E nós passamos a conhecer o amor, né? E daí ele fala assim, ó, assim como ele fez, né? A vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, assim como ele fez por nós, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. E nisso vai acontecer grandes coisas, nessa movimentação, nessa boa obra, né? E esse amor, ele está aqui dentro. Romanos 5 vai falar isso, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que em nós habita. Você está entendendo? Quando você executa isso, você percebe a presença do Espírito dentro de você, como ele prometeu lá em João 14. Aqui, ó, Romanos 5, 5, 4, 5, 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha, que bênção, não é? Então, por que eu puxei esses versículos aqui? Porque eu quero falar de Deus, da natureza de Deus, né? Então, Deus, ele é amor. Deus, ele ama o homem, né? A expressão de amor de Deus está na morte do Senhor Jesus Cristo, né? Deus, ele é amor. Isso é a natureza de Deus. E ele ama o homem, ó. Ele é amor. E ele tirou essa natureza dele para fora e ele amou o homem, ele ama o homem. E a expressão desse amor está no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? 1 João 4,16. Eu estava em 1 João 3,16, a gente leu. Será que eu peguei certo? Vamos ver aqui. Olha que forte isso, meu irmão. 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus. E Deus nele. É uma revelação muito grande isso aqui, meu irmão. Deus é amor. A natureza, a essência de Deus é amor.
Você consegue entender? Ele não tem amor, ele não tem, não é? Ele é o próprio amor. Consegue entender isso? Que forte que é? Muito forte isso aqui, quando a gente começa a pensar nisso aqui. Então, eu coloquei assim, quando João 4 disse, aqui nos diz que Deus ama. Aqui não diz que Deus ama, ou que poderia amar, ou que Deus amou, ou amará. Aqui diz que Deus é amor, né? Que diz que Deus é amor. E o que significa isso? O próprio Deus, sua natureza é amor. Se pudéssemos dizer que Deus tem uma substância, essa substância seria amor. A maior revelação da Bíblia é de que Deus é amor. Essa é a revelação de que o homem mais necessita. O homem analisa Deus como um Deus aterrador, né? Um Deus severo, um Deus isso, aquilo, mas essa é a perspectiva do homem. Mas a grande revelação que a Bíblia traz para nós é que Deus é amor. E o que se espera de um Deus que é amor? Que ele ame. E ele manifestou esse amor para nós. Esse amor não ficou dentro dele como sentimento. Ele manifestou esse amor para nós. E como que nós sabemos que ele manifestou esse amor para nós? A expressão desse amor é o Senhor Jesus Cristo. É a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que forte isso, meu irmão. Né? Então, eu coloquei aqui, a maior revelação da Bíblia é de que Deus é amor. Essa é a revelação de que o homem mais precisa. O homem analisa Deus como um Deus severo, um Deus aterrador, um Deus isso e aquilo, né? Mas é a perspectiva do homem. Mas Deus, ele é amor. Então Deus está brabo comigo. Deus não é brabeza. Deus não odeia. Ele não pode odiar, ele se contrariaria a ele mesmo se ele odiasse. Amor e ódio são antagônicos. Consegue entender? Você pensa algumas coisas de Deus, mas Deus provou o amor dele. Como que Deus provou o amor dele? Enquanto você é pecador, eu sou pecador, ele nos amou e se entregou a própria vida para demonstrar que ele é amor. Que o desejo dele para conosco é amor. Como nós podemos empreender tal pensamento de Deus errôneo? E nisso consiste muita coisa. Duvidar da natureza de Deus consiste em muita coisa. O homem lá no Éden, esse relacionamento foi quebrado porque ele duvidou de que Deus queria o bem dele. Mesmo pondo um mandamento de não tocar naquela fruta. Ele foi ludibriado por Satanás porque ele não confiou que Deus o amava, que Deus é amor. E Deus age na tua vida agora e fala na tua vida agora. E o que faz nós termos incredulidade é não conhecermos essa natureza de Deus, que Ele é amor e Ele nos ama. Ele executa esse amor. Não é um amor só sentimental, é um amor que executa. Né? Então, o que podemos fazer para Deus nos amar? A maior revelação do Evangelho nos diz que Deus é amor, né? Não tem nada que você... Não precisa você fazer, eu vou fazer tudo certinho agora para Deus me amar. Se eu fizer tudo certinho, Deus vai me amar. Irmão, Deus é amor, Ele te ama. Você está entendendo? A maior revelação do Evangelho nos diz que Deus é amor, né? 1 João 4,16. Deus é amor, fala da sua natureza. A gente já leu, né? 1 João 4,16. João 3,16. Todo mundo sabe, conhece esse versículo maravilhoso da palavra do Senhor. Se resume o Evangelho nesse versículo lindo, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual que foi a maneira que Deus amou o mundo? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a maneira, Deus amou o mundo, Deus é amor, e Ele amou, qual que foi a maneira que Deus amou o mundo? Tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira, fala da sua ação, a tal maneira, qual que foi, Deus, o amor de Deus não ficou no coração dele, ele expressou esse amor de tal maneira, qual que foi a expressão do amor de Deus? Cristo na cruz, morrendo por você e por mim, para nos trazer salvação. Né? O maior problema do mundo é achar que Deus sempre tem más intenções. E foi aquele problema que eu falei no Éden. Você acha que Deus tem más intenções, por isso que ele, quando ele põe lá um mandamento, lá, amar teu pai e tua mãe, você está me pondo um mandamento aqui, está me impedindo de fazer alguma coisa, não roubar, está me impedindo de fazer. Todos os mandamentos do Senhor Deus para nós são avisos de que se nós fizermos tal coisa errada vai dar problema. Tal coisa vai dar problema. É uma informação privilegiada que Deus está nos dando. Ó, não põe a mão no fogo. Se você pôr a mão no fogo, você vai queimar a tua mão. Onde é que é amor? Ele poderia não avisar, não vou avisar. Mas ele avisou. Não é porque ele é ruim, porque eu não quero que eu te pegue no fogo. Não é isso, é porque ele te ama, porque ele nos ama, que nos dá mandamentos, lascívia, adultério, irmão, fofoca, quanta coisa tem, Deus está nos informando, se você fizer isso, vai dar problema para você e para os teus. Daí ele fala assim, ó, se Deus não nos amasse, ele se sentiria desconfortável. Se Deus não nos amasse. Irmão, essa matéria é muito importante, eu vejo, para mim foi muito importante e continua sendo ainda. Porque nós, quando nós estamos ciência disso, nós sabemos que Deus, nós não vamos nutrir mais pensamentos errados em relação a Deus. Se ele nos odiasse, ou se ele quisesse o nosso mal, ele estaria se contrariando a natureza dele mesmo. Ai, minhas costas, tá doendo. Ficando velho. Nada, tô moço ainda. Glória a Deus, né, irmão, irmã. O maior problema do mundo é achar que Deus sempre tem más intenções. Se Deus não nos amasse, ele se sentiria desconfortável. Nós podemos nos culpar por nós termos caído, por cairmos em tentação, por pecarmos. Nós temos esses problemas. Nós amamos um pouco, de repente odiamos, temos raiva, temos isso e aquilo. Nós oscilamos. Mas Deus não. Você, por isso que nós empreendermos conceitos em relação a Deus, nós vamos errar. Porque nós temos um comportamento errôneo. Nós oscilamos. Irmão, o coração do homem é mau. Né? Jeremias 17:9, olha aqui, ó. Eu peguei aqui Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha, meu irmão, tu está entendendo? Nós somos suscetíveis, nós podemos errar, esfriar no amor, né? Nosso coração é enganoso. Né? Então essa é a nossa condição, mas não é a condição de Deus. A condição de Deus não é essa, né? Você pode fazer o que quiser, mas a natureza de Deus não vai mudar. A natureza de Deus é amor. A natureza de Deus é amor. Irmãos, está chovendo aqui, uma chuvinha meio forte, por isso que eu preciso de um microfone de lapela, daí o barulho talvez atrapalhe a gravação aqui, tá bom? Mas creio que os irmãos se aplicarem vão conseguir escutar, né? E sei que vai ser bênção, tá bom?
Então, Deus não muda, não é que nem nós mudamos, oscilamos, temos todas essas baixos, altos e baixos e tal, tristeza e tal, não sei o que, mas Deus não, irmão. E quando a gente começa a conhecer as leis de Deus, a gente fica maravilhado, porque a gente percebe que Deus tem boas intenções para conosco, né? Peguei Malaquias 3,6, Malaquias 3,6 vai falar assim, ó, olha que lindo, meu irmão, Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele não muda. Né? Eu peguei também Tiago 1,17. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha, irmão, não vamos mais se confundir. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. Ele está provendo boa coisa para nós. Cai por terra toda dúvida, todo medo. Romanos 5,8. Deus prova o amor dele ainda. Ele prova, não precisaria provar, porque ele já é a sua palavra dele, né? Romanos 5,8 fala assim, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco, né? Quando a gente está namorando, amor, dá uma prova de amor para mim, tá? Não sei o que, para provar. Dá um beijinho, né? Para provar que tem amor. Essas coisas, né? Não precisaria Deus provar, só a palavra dele já bastaria, meus irmãos. Mas ele prova o amor dele, ó, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que maior prova de amor que essa, irmão? O que mais que se quer que Deus faça para provar que te ama, meu irmão? Não dá mais, não tem mais o que fazer. Ele deu o melhor que ele tinha para provar para você, para mim, que ele nos ama. Olha o lugar que nós viemos parar com Deus, irmão. Por isso que eu falo, o lugar que nós estamos agora é terra santa. Tira as sandálias dos teus pés para andar. Tome cuidado, meu irmão, para não machucar o Espírito Santo. Nossa, meu irmão, você não faz ideia, eu não faço ideia, nós temos que crescer muito esse amor. E estamos fazendo isso agora, né? Deus prova. Deus prova o seu amor. Deus é amor. E expressa seu amor amando, né? Deus é amor, ele não fica só um amor sentimental, ele expressa o amor dele amando. E qual foi a expressão maior do seu amor? Dando seu filho unigênito por nós. Ele provou o amor dele por mim e por você, né? Eu peguei aqui João 13,1. 13,1, eu acho linda essa passagem aqui, porque a gente pensa assim, mas eu sou pecador e tal. Olha aí João 13,1 que ele fala aqui, ó, na ceia, na última ceia, né? Tendo-os amado, amou-os até o fim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, irmãos, olha isso. Antes da festa da Páscoa, você acha na tua sã consciência que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, não sabia o que significava a festa da Páscoa, onde um cordeiro ia ser sacrificado? Você acha que ele não sabia que ele era o cordeiro que iria ser sacrificado? Irmão, você acha que ele não sabia que quem levava o cordeiro para o sumo sacerdote sacrificar lá, era o povo? Pegava o cordeiro e levava lá. Se acha que ele não sabia que era o povo que ia entregar ele? Se acha, irmão? Antes, por que fala assim? Ora, antes da festa da Páscoa, ele sabendo tudo o que ia acontecer, meu irmão. Sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai, meu Deus, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Meu Deus, irmãos, eu estou arrepiado aqui. Não precisaria nem estar arrepiado, eu estou sentindo a presença de Deus, não precisa nem estar sentindo, eu sei que Ele está aqui comigo e com você. Ele nos ama. Eu quero que nesse vídeo você seja cheio dessa presença, desse amor dele para com você. E você para de duvidar nas coisas que ele tem falado na tua vida. Para de duvidar que ele está pegando na tua mão e te conduzindo para um lugar mais alto e comece a dar ouvido à voz dele. Né? Tendo-os amado, amou-os até o fim. Já que Deus ama o mundo, ele deve estar preocupado com a necessidade do homem, portanto, ele deve fazer algo pelo homem, visto que somos pecadores, não temos outra escolha senão irmos para o inferno, e não há nenhum outro lugar para onde possamos ir, né? Senão o lugar da perdição, porque nós somos maus pecadores, o nosso coração é dobre, né? Mas Deus nos amou. Porque Deus é amor, ele nos amou e Ele não está satisfeito até que não tenha salvado. Quando diz que eu amo você, Ele se aproxima para levar todos os nossos fardos e remover todos os nossos problemas. Deus amou o mundo, expressou esse amor e a salvação foi produzida. Deus amou, Ele viu a condição do homem. Se ele não amasse, ele não ia fazer nada, mas ele amou o homem, ele amou, ele amou, ele amou, e ele produziu uma salvação. Esse amor não ficou no coração dele, vou fazer alguma coisa pelo homem. E desceu no madeiro e produziu a salvação. Está aí para quem quiser, meu irmão. Entenda, o homem tem pecado, Deus tem amor. Então, muita coisa pode acontecer. Veja, se o homem é pobre, isso significa que precisa de algo. O que o homem carece? De amor. Quem que tem amor? Deus. Se Deus é rico, significa que tem algo a doar. O que tem a doar? Amor. Essas duas grandes coisas vemos no mundo, que Deus é amor e que o homem é pecador, né? E que o homem pecou. Uma vez que Deus é amor, surge a questão da graça, né? O amor é precioso, mas o amor deve ter sua expressão. Quando o amor é expresso, ele se torna graça, né? Se o amor não tivesse ficado só dentro do coração do Senhor Jesus, do Senhor Deus, ia ser um sentimento, mas ele expressou esse amor, ele tirou de dentro dele esse amor, e esse amor se tornou graça. Senhor Jesus. Graça é o amor expresso. O amor dentro do peito é algo abstrato, mas quando o amor é expresso, ele se torna graça. Graça é um ato de amor ao necessitado. Amor de Deus ao Filho e aos anjos, ele não é graça, porque é a mesma natureza. É só quando alguém não tem nada que ele se torna graça. Quando alguém carece, quando alguém é pobre, não tem. O filho tem. Os anjos, eles obedecem. Quando o amor flui ao mesmo nível, é somente amor. Mas quando o amor flui para baixo, é graça. Então, quando Deus ama o Senhor Jesus, é amor. Quando Ele ama os anjos, é amor, né? Mas quando ele quer, né? Quando ele ama nós, que somos desobedientes, pecamos e erramos, ele se torna graça. O amor o amor de Deus ao Filho. Não, quando o amor flui ao mesmo nível, né, que é o nível do Senhor Jesus, né, ele é amor, né? E o nível dos anjos eu coloquei ali, porque os anjos eles desobedecem a Deus, né?
Eles não têm ali o livre-arbítrio, né? É somente amor, mas quando o amor flui para baixo é graça. 2 Coríntios 13. O amor de Deus, né? Peguei aqui por causa que é a bênção apostólica, a gente fala o grande amor de Deus. O amor de Deus, Deus tem um amor. E daí a graça do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus é graça. Claro que o Senhor Jesus tem amor, e claro que Deus tem graça, mas é mais notório e visto e expressado isso, a graça do Senhor Jesus, no Senhor Jesus, e em Deus o amor, por isso que Paulo falava o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, cada um das três pessoas dispensa algo, né? Eu peguei aqui, ó, João 1,17. A lei veio por Moisés, mas a graça veio por meio do Senhor Jesus Cristo. O sentimento que Deus tem para conosco, né? Quando o pecador é misericórdia. Agora entra uma terceira coisa, a misericórdia. Então Deus tem o amor, tem a graça e tem a misericórdia, né? Quando Deus olha para nós e vê nós todos destruídos e fazendo tudo o que nós fazemos, o sentimento que ele tem é, puxa, misericórdia. Misericórdia. Ele age pela sua misericórdia, né? A obra que Deus realiza em nós para fazermos filho é graça, né? E o sentimento que Deus tem de ver nós nesse estado decaído é misericórdia, né? Por ele ter misericórdia, ele vai ao nosso encontro. Nós estamos num estado tão detrimento, tão feio, que a gente não se move em direção a Deus. A gente não faz nada em direção a Deus. Nós estamos lá, largados. Mas Deus tem misericórdia e vai atrás de nós. Isso é misericórdia daí. Né? A obra que Deus realiza em nós para fazermos filho é graça, né? A misericórdia é necessária porque o homem não tem coragem nem força para ir até Deus, né? Então daí a gente começa a ver três coisas aqui. A gente vê o amor, a graça e a misericórdia. Se a pessoa ouve o evangelho e é incapaz de crer, ela ouviu o evangelho e ela não tem nem capacidade de crer. Deus executa a sua misericórdia. Quando a misericórdia alcança a pessoa e tira ela, ela se transforma em graça. Porque ela dá a oportunidade dele ser filho. Merecia a morte, mas não vai ganhar a morte, ainda vai ganhar, né, a paternidade, a filiação, né? Eu peguei aqui aquela parte do cego lá que ele fala assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Nossa, essa parte também, né? Ele não vê nada, mas ele clama por misericórdia, né? Eu peguei aqui 1 Timóteo 1,13 também para a gente ver um pouquinho sobre misericórdia. Eu acho importante a gente saber, porque a gente vê quanto que a gente é pobre, quanto que a gente é carente dessas coisas, né? 1 Timóteo 1,13. Aqui, ó, 1 Timóteo 1,13. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mais alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Né? Paulo falando aqui, quando ele estava naquele movimento ali de matar cristão, ele alcançou misericórdia. Deus teve misericórdia dele. Poderia pegar e descer o sarrafo nele, mas não, Deus teve misericórdia, agiu com misericórdia, e Deus é rico em misericórdia, né? Tito 3,5, eu peguei aqui também, eu vi alguns versículos sobre misericórdia. Misericórdia, meu Deus, como nós precisamos do Senhor. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha, não por obra de justiça, mas pela sua misericórdia mesmo. Deus é misericordioso, né? Efésios 2,4 também peguei assim,
Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, nós mortos em nossos delitos e pecados. Olha, isso aqui é muito, muito visível a nossa condição. Quer ver aqui, ó. E vou, Efésios 2:4, vou ler do 1 até o 4, Efésios 2:1 ao 4. E vos vivificou, olha o que ele fez por nós lá nos delitos, nos pecados, fazendo só uma coisa errada. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora no filho da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. No 4 agora, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, né? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não somos salvos por obras, mas para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Lindo esse versículo aqui. Como Deus é misericordioso para conosco, não é? Então, quando Deus nos alcançou lá naquele sistema de coisas e nos trouxe, executou a graça. Romanos 11:32. Ó, o vídeo já está com 36 minutos, meu irmão, já vou terminar depois, nós continuamos. Mas eu acho que esse vídeo é muito importante para a gente andar no reino, conhecendo um pouquinho mais das coisas pertinentes a Deus, né? Romanos 11:32. Pulei. 11:32, irmãos. Aqui é 11. 30 e... Não é 11:32. O que eu fui pegar aqui? Ixi, eu peguei errado. Ah, não, peguei errado. É que eu estou em Coríntios, 1 Coríntios. Romanos 11:32. 11:32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, todo mundo debaixo da desobediência, né? Para com todos usar de misericórdia. Misericórdia, Senhor, de nós. 1 Pedro 1:3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua graça, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, né? Judas 21, se agarre com a misericórdia. Judas 21. Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, ou no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ah, isso, né? E Hebreus 4:16 eu peguei aqui para finalizar essa partinha da misericórdia aqui. Hebreus 4:16. Esse versículo aqui é muito importante, meu irmão. Minha irmã. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça em tempo oportuno. E achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha, né? Cheguemos com confiança ao trono da graça para buscar misericórdia, porque nós fazemos tudo errado, mas Deus tem misericórdia, não é segundo a nossa justiça, mas segundo a sua misericórdia, Senhor. Oração de Daniel. E segundo as suas misericórdias nós acharmos graça, temos a oportunidade imerecida de sermos filhos. E isso em tempo oportuno, quando tiver o bicho pegando, quando a gente a situação estiver feia do nosso lado, né? Então, misericórdia tem a ver com nossa condição antes de ser salvo, tá bom? E graça a nossa condição depois que somos salvos. Eu vou encerrar aqui, depois nós continuamos, é importante essa matéria. Então, o que a gente precisa entender também, para dar uma resumida aqui? Deus tem amor, nós temos pecado. Se Deus não tivesse amor, a salvação não seria possível. Porque para existir salvação precisa de amor. E se nós não tivéssemos pecado, não seria possível salvação. Porque um completa o outro. Tá entendendo?
Como nós temos pecado, Deus é rico em amor, em graça e em misericórdia, Ele pode nos amar. Se você fala que não tem pecado, você não é apto para a salvação. Porque a salvação supõe-se que você seja pecador. Só vai salvar, eu só vou fazer um salvamento de alguém que está morrendo. Senão não é salvamento. Para que exista um salvamento, tem que existir alguém morrendo, alguém padecendo, alguém indo, né, batendo as botas. Aí, opa, agora eu vou fazer o salvamento. Então Deus tem salvação para nós. E nós temos o quê? E não tem salvação se alguém não tiver, se não tiver ninguém morrendo, por que a salvação vai executar? Por quê? Se eu sou um salva-vida, por exemplo, e não tem ninguém morrendo ali na piscina, não vou executar. Não vou mostrar a salvação. Mas se tem alguém morrendo, opa, vou salvar. Então a salvação é possível porque existe o pecador. E o pecador pode ser salvo porque existe um Deus amoroso. Tá entendendo como se completa? Se você ousa falar que você não tem pecado, é um nariz empinado e acha que já está salvo, irmão, não vai haver salvação para você, tá bom? Finalizando o vídeo, Deus que te abençoe. Curte o vídeo para mim, compartilha, se inscreve no canal. Deus abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.